Senhor Deus, Pai Celestial, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor. Nós não estamos aqui por forças próprias. A nossa carne não quer estar aqui, Senhor. A nossa carne quer estar em outros lugares. A nossa carne quer prazeres humanos. Mas tem um negócio lá no fundo do nosso coração que não nos deixa ficar em casa. Esse negócio é o nosso trono de julgamento. Esse negócio nos julga. A nossa carne falha e esse negócio nos julga. Fala para nós que nós falhamos. Fala para nós que nós erramos. E o Senhor olha para nós. Nós acreditamos, nós cremos que o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Nós cremos que o Espírito Santo de Deus roga por nós. E assim como o seu próprio Filho orou, não orou para que o Senhor nos tirasse do mundo, mas Ele orou para que o Senhor nos livrasse do mal. Que o Senhor possa continuar sendo esse trono de julgamento dentro de nós. Ainda que errados, que possamos estar no lugar certo, que possamos estar procurando a coisa certa. Enquanto o Senhor for o nosso advogado, nós ainda temos uma chance. Nós ainda confiamos em Ti, ó Deus. Que o Senhor me ajude nesta noite, que o Senhor não sacrifique o seu povo por causa de mim. Senhor, me sacrifique, se for preciso, por causa deste povo, ó Deus. Esse povo não veio aqui brincar de igreja, esse povo não pode arrepender de ter vindo neste lugar, ouvir barulho de latas vazias, mas que o Senhor possa preencher as suas almas, ó Deus, falar aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, Jesus, amém. Boa noite com Jesus, amém. Vamos nos colocar em pé. Ezequiel 9, versículo 3. Ezequiel 9, versículo 3. E a glória de Deus, e a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa. E clamou ao homem vestido de linho, que tinha um tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Qual é o povo que está sobre a terra hoje que suspira e geme pelas abominações? E aos outros disse: ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos e jovens, e virgens e meninos, e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Quem é o povo que abomina o mundo hoje? E quem é o povo que tem o sinal? Mas isso aqui é mais forte ainda. E começai pelo meu santuário.
Então isso nos deixa claro que nós estarmos aqui dentro não significa nada. Aqui dentro deste lugar, porque ele está falando, mas todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Vamos ficar só até aqui, mas que nós possamos deixar frisado isso. E disse o Senhor, podemos assentar. Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. As abominações que se cometem no meio religioso. Você que está nos ouvindo a primeira vez, você pode se colocar nesse quadro também. Deus tratou com Israel de uma certa forma, que Ele continua tratando conosco hoje também. Israel é a terra de Deus, é a nação que Deus escolheu. Deus escolheu Israel. Ali foi aonde Jesus Cristo veio ao mundo em carne humana, mas Ele deixou de tratar com Israel por um tempo. Ele deixou de tratar com Israel por um tempo, justamente por causa de mim, justamente por causa de você. Se Deus ainda tivesse somente com Israel, tratando somente com aquele povo seu, com a sua nação, não teria chance para mim, não teria chance para ninguém dos gentios. Então Deus deixou os judeus e veio tratar conosco os gentios. Porém, nós somos o Israel de Deus. Assim como Deus trata de uma forma direta com a nação chamada Israel, Ele trata com gentios, com um povo que é o Israel de Deus. Então tudo isso que nós lemos nas Escrituras Sagradas, se tratando de Israel, serve para nós, serve para os nossos dias, serve para os gentios. E nós lemos aqui um povo que não aguentava mais as abominações do mundo, um povo que não aguentava mais ver a corrupção dentro da igreja, ver o que estava errado dentro da igreja. Então Deus viu o sofrimento desse povo, Deus viu o gemido desse povo. Ele fala aqui dos homens que suspiram e gemem por causa das abominações. E assim como Deus viu, assim como Deus tratou com Israel, Ele vê e irá tratar conosco também. Deus é longânimo, Deus é misericordioso, mas a hora de Deus também chega. Assim como toda hora chega, a que Deus marcou também vai chegar. Não importa a forma que nós estamos encarando isto, esta hora vai chegar. E Ele vai pegar aqueles que estão no posto do dever. No posto do dever que é a palavra. Se nós estamos tentando com toda a nossa força, todos os dias, encaixar na palavra, então Ele nos pegará no lugar certo, Ele irá tratar conosco no lugar certo. Mas não é qualquer palavra. Ele enviou os profetas para falar com Israel. Ele enviou Elias para falar com Israel. Então veio Eliseu e falou com Israel.
Veio João Batista e precursou a primeira vinda para Israel, mas Israel não aceitou. Ele continuou então ele mandou para nós os mensageiros, ele teve misericórdia de nós e mandou os mensageiros, ele mandou Paulo, que é para nós, os gentios, o nosso pastor. Paulo é aquele que tratou diretamente com os gentios, ele pregou diretamente para nós. Então veio Irineu, veio Martim, veio Columba, veio Lutero, veio Wesley, e aí então chegou na quarta manifestação de Elias, ele tratando ainda com o seu Israel. Ele tratou com Israel sempre através do ministério de Elias. Então ele não podia tratar com Israel espiritual de outra forma. Ele teria que tratar com Israel espiritual também com Elias. E no último dia, quando não tiver mais chance para os gentios, ele vai tratar de novo com Israel. E será com quem? Com Elias novamente. Moisés e Elias estarão ali na praça central de Jerusalém. Mas será que nós não estamos sendo esses que vão ser mortos dentro do santuário? Porque ele disse: começai pelo meu santuário. Mas não, nós cremos que nós vamos ser esses homens que estão com o sinal. Ele disse: a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Nós temos recebido o ministério de Elias, a mensagem de Elias, a palavra de Deus enviada para nós através de Elias. Você quer um exemplo disso? Nós abrimos as nossas Bíblias na primeira carta de João, no capítulo 5, no verso 7. O irmão Robson contou uma história que ele viveu dentro do ônibus, indo para o recantinho. Ele disse que sentou e veio um senhor para sentar do lado dele, e o senhor falou assim: tem alguém aqui? O irmão Robson falou: não, eu tô sozinho. Aí ele sentou. O irmão Robson falou: não, na verdade agora nós somos 3. É eu, você e Deus. Ele pegou e falou para o irmão Robson, falou: não, então na verdade nós somos 5. É eu, você, o Pai, o Filho, Jesus e o Espírito Santo. O irmão Robson disse que calou, não tinha mais argumentos, não quis argumentar com aquele homem. Mas nós temos o sinal, nós não vamos ser mortos. Por quê? Porque é uma coisa tão simples dessa, mas só é revelada por Elias. Isso é revelação e não abominação. O profeta fala aqui, deixa eu ver se eu encontro. Aqui, ó. Deus ocultando-se em simplicidade e revelando-se na mesma. Parágrafo 127. É por isso que não sou contra os irmãos que estão nas denominações. Nós não podemos ser contra um homem igual este que falou por irmão Robson. Mas sou contra o sistema das denominações, porque tenta engrandecer e instruir seus ministros de tal e tal modo, que se eles não tiverem a instrução e educação, à altura, eles são lançados fora. E eles têm de passar pelo teste do psiquiatra e assim por diante.
Nunca achei que fosse a vontade de Deus testar um ministro, melhor dizendo, pela psiquiatria, mas testá-lo pela palavra. Está vendo? Essa seria a maneira de Deus testar seu homem, que Ele enviou para receber a palavra. Nós não temos nada contra o povo denominacional, mas nós temos contra o sistema denominacional, porque esconde Elias do povo, esconde a mensagem revelada do povo. E aqui em 1 João, capítulo 5, no verso 7, diz: porque 3 são os que testificam no céu. 3. Então aquele homem estava certo de dizer que tinha 5 pessoas naquele banco. A Bíblia está falando. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Mas o versículo termina assim: e estes 3 são um. Você pode anotar a referência. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 7. Não, mas esses 3 não pode ser um. O Pai, a Palavra e o Espírito. O Pai é aquele que é alfa, ômega, o princípio, o fim, onisciente, onipresente. Ele está em todos os lugares, Ele preenche os céus e a terra. Ele estava no princípio, foi Ele, da boca dele que saiu o haja. Esse é Deus, Deus Espírito. Mas aqui fala o Pai, esse é o Pai. A palavra, e a palavra? Quem é a palavra? Ah, se os nossos irmãos denominacionais pudessem compreender que Jesus não é somente o Filho de Deus, se esse sistema trinitariano pudesse entender que Jesus não é somente a segunda pessoa, Ele não é só o Filho. Aqui fala o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Jesus é a palavra feito carne. Jesus não é somente a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus é a palavra feito carne. Ah, isso nos deixa com um regozijo nos nossos corações. Isso nos deixa cada vez mais alegres de sabermos que somos estes que têm recebido o sinal. Mas e o Espírito Santo? O Espírito Santo voltou ao céu. Ele saiu da forma humana. Quando a palavra se fez carne, então era Jesus. Mas ele saiu de novo do corpo humano. Então ele veio em forma de Espírito Santo. Como pode ser 3? Deus e o Filho ficam no céu e o Espírito Santo fica no nosso coração? Existem 3 tronos. Ao que vencer, sentará comigo nos meus tronos. Não é. É no meu trono. É somente um. É somente Deus. Com 3 ministérios diferentes. Ele é Deus Pai. Ele é Deus Palavra. Ele foi Deus Palavra em Jesus Cristo andando na terra. Mas Ele saiu da forma de carne. Ele voltou para os céus. E aonde Ele está? Ele habita em nós. Então, meu amigo, porque 3 são os que testificam no céu? O Pai, aquele que disse o haja.
aquele que é Espírito. Espírito a gente não vê. A gente não vê o Espírito, mas a gente sente o Espírito. Este é o Pai. Ele veio então e se tornou a palavra. Desceu aqui em forma humana, sendo palavra, pregou. Ele pregou a palavra do Pai. Tanto que ele disse, eu e o Pai somos um. Então ele veio, nos ensinou da forma correta a tomar a Santa Ceia, nos ensinou que devemos lavar os pés uns dos outros. Como pode o sistema denominacional dizer que o lava-pés é somente uma tradição? Se Jesus Cristo veio e foi crucificado por condenar as tradições, como pode o lava-pés ser somente uma tradição? Se ele disse, assim como eu vos fiz, façais vós também. Isso é um mandamento, igual todos os outros mandamentos. Se Jesus, a palavra, feito carne, ordenou, assim como eu vos fiz, façais vós também, então isso é um mandamento. Deus, o Pai, foi lá no monte, e escreveu na pedra para Moisés os 10 mandamentos. Deus, palavra, feito carne, Jesus pregou os mandamentos de Deus. E aquele Deus que tinha dito não matarás, não adulterarás, foi o mesmo que esteve em Jesus e perdoou Maria Madalena. Este é o Deus palavra, o Deus feito carne, veio aqui, foi crucificado, derramou até a última gota de sangue que tinha em seu corpo, para nos perdoar, para nos salvar. Então ele foi para a sepultura, mas a sepultura não pode segurar o Pai. Uma tumba lacrada, com soldados vigiando, com pedras enormes na porta, não pode segurar o Pai Espírito. Não pode. Se Deus e Jesus fossem pessoas distintas, então Deus teria que ter descido, ido lá na porta do túmulo e conversado com o anjo. Olha, esse aí era a segunda pessoa, agora vai ficar um trono vazio lá do meu lado. Será que não tem como vocês abrir para me tentar ressuscitar ele, porque eu sou o Pai? Não, não tem nada que segura o Espírito de Deus. Eu e o Pai somos um. Eles guardaram Jesus, sabe para quê? Sabe por quê que eles guardaram Jesus naquele túmulo? Para ele poder, o Espírito dele, poder descer lá no inferno e tomar a chave da vida, pregar para as almas encarceradas. É isso, foi isso que o Espírito de Deus fez. E depois ele não tomou satisfação, ele não quis saber se o guarda que estava ali na porta ia deixar ou não. Ele simplesmente entrou naquele corpo novamente, se colocou de pé, saiu dali, apareceu para Maria Madalena, apareceu lá para os discípulos no caminho de Emaús, e sumiu e derramou o Espírito Santo em nós. Deus Pai, Deus Palavra, Deus Espírito Santo, um, porque estes três
são um. Deus trabalha em forma de mistérios, sim. Por que Deus trabalha em forma de mistérios? Porque as suas coisas são escondidas dos sábios e entendidos. Ele revela somente aos pequeninos. Talvez essa cidade toda poderia crer nisso, poderia receber este sinal. Mas aqui tem poucos que não procuram sabedoria humana, mas procura a palavra, que é o mistério de Deus. A palavra é o mistério de Deus. Olha aqui, ó. Ele é a palavra. Essa é a Era de Pérgamo, 146, a página. Ele é a palavra. Assim, quando um homem nascido do Espírito, cheio do Espírito, em fé, toma essa palavra em seu coração e a coloca sobre seus lábios, ora, isso é o mesmo que a deidade falando. Ele escondeu dos sábios, ele escondeu escondeu dos entendidos, mas ele colocou a deidade em você, em cada um de nós. Aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que não sabe ler, que não sabe escrever, tem a deidade de Deus nela. Só basta ela abrir a sua boca. Toda montanha tem que se mover. Satanás não pode permanecer diante desse homem. Ah, meu irmão, você é fraco, você falha, você cai, mesmo caído. Quantos testemunhos nós temos de pessoas que estavam na sarjeta, que estavam tendo suas experiências no mundo, mas quando passou por um momento de dificuldade, quando passou por um momento de aflição, aquele negócio que tem dentro do coração, veio à tona, e a deidade saiu da sua boca. Então ele tem a experiência com Deus, e retorna imediatamente. Às vezes, a pessoa está lá no mundo, tendo lá experiências com o mundo, passa por um momento terrível, e pensa assim: eu tenho uma carta na manga, eu sei que eu estou caído, mas eu fui batizado, eu sou batizado, eu criei no profeta desta era, eu não estou lá, mas não me apostatei em denominações, eu vou usar isto. A fé que honra a Deus é honrada por Deus, não importa onde você esteja. O dia que a sua fé honrar a Deus, então Ele honrará a sua fé. Só que tem uma coisa, essa pessoa abandona as experiências mundanas, daí em diante, ela então tem no seu coração a firmeza de que o seu lugar é na palavra, porque ela teve a experiência com Deus. O verdadeiro cristão, não importa onde ele esteja, um dia ele vai ter uma experiência com Deus. Às vezes lá no mundo caído, da forma mais terrível que um homem pode estar, é lá que ele tem uma experiência com Deus, então ele abandona aquilo. Às vezes não tem nem tempo, às vezes ele parte tendo a experiência com Deus. Deus não vai dar uma segunda chance para ele, mas nós não podemos julgar,
porque nós não sabemos o que foi resolvido entre ele e Deus no último instante. Assim como o filho da irmã Divina agora, ela disse que orou 1 hora antes do seu acidente, pedindo para Deus salvar a sua alma. Um menino que ainda nem batizado era. A deidade estava na boca daquela mãe na hora que ela fez a sua oração. E dali a poucos instantes, Deus o tomou. Eu vou dizer que ele estava numa situação no mundo, então ele não foi salvo. Não, eu prefiro crer na deidade que saiu da boca daquela mãe. Ah, meus irmãos, com toda a nossa fraqueza, com tudo que nós passamos, com toda a situação, deixe Deus te encontrar aqui. Deixe Deus te encontrar no último banco, porque as coisas estão estreitando, as coisas estão apertando, e Satanás precisa saber de uma coisa: você é fraco, você não consegue por forças próprias, você não consegue por forças humanas, você ainda fica nervoso, você não consegue às vezes cumprir com aquilo que você tem falado. Mas quando ele estabelecer o seu sistema satânico, do concílio ecumênico, você estará aqui dentro, nem que seja no último banco, mas é aqui que ele vai te encontrar. E nós temos que ser convictos da nossa fé. Nós não falamos por nós mesmos, nós falamos por aquilo que nós cremos. Satanás, ainda que você me derrube, ainda que você me jogue na sarjeta, eu quero te dar um recado. Eu conheço a palavra de Elias, eu conheço a mensagem de Elias, e eu vou te falar uma coisa: nunca, nunca, nunca eu irei arredar o pé da revelação que eu tenho. Nunca nós iremos dar uma brecha para o seu sistema denominacional que facilita as coisas. É muito fácil fazer parte desse sistema, as coisas lá são fáceis, mas esta noiva passará por um aperto, e você com as suas falhas não vai espirrar fora. Quando você aperta uma laranja, aquelas sementes espirram, mas quando nós formos apertados, muito mais do que se aperta uma laranja, você não vai espirrar fora. Com todos os seus defeitos, você tem algo aqui dentro que se chama revelação da palavra, revelação da mensagem de Elias. Isso é maior do que tudo. Estamos pelejando, estamos batalhando todos os dias para sermos melhores. Nós não vamos nos deixar levar pelo pecado, não somos pessoas relaxadas, não. Mas aquilo que nós não conseguirmos, a revelação vai tapar este lugar, a revelação conseguirá por nós, porque Deus conhece o coração de cada um de nós. Mas voltando aqui, eu acho que eu até tirei a marca, abri em cima. Gênesis 18. Gênesis 18, versículo 2. E levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. Esse é Abraão. E disse: meu Senhor.
Se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Abraão, vendo aqueles 3 homens, poderiam ter dito: meus senhores. Mas é aí que está o mistério de Deus. É aí que está o mistério da revelação da palavra. É isso aí que foi revelado então aos pequeninos. Abraão não era um homem assim intelectual, porque o intelectual escolheu Sodoma e Gomorra. Mas Abraão, sendo um homem fraco, um homem falho, um homem humilde, então Deus esteve ali através de 3 anjos, e Abraão recebeu eles dizendo: meu Senhor. Um só. Ele não recebeu chamando de 3 pessoas. Boa tarde, Pai. Boa tarde, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Boa tarde, Espírito Santo. Não, ele disse: meu Senhor. Isso é parte da revelação. Isso é uma grande coisa para nós. Por que que nós cremos que somos filhos de Abraão? Porque até isso nós temos em comum com Abraão. Além da nossa fé inabalável, nós ainda recebemos o espírito de Elias, que prega para nós aquilo que foi pregado a Abraão. Aquilo que Abraão recebeu no coração, você ainda recebe hoje, através da mensagem de Elias. Deus sendo o mesmo. Aqui em uma dessas mensagens o profeta diz também: Deus não muda a forma de agir. Deus não muda a sua forma de trabalhar com o seu povo. Da mesma forma que Ele trabalhou com Abraão, então Ele trabalhará conosco até o final, como verdadeiros filhos de Abraão. Agora, para finalizar, na era de Pérgamo, 147, eu até digo para os irmãos, quem tem este livro, na página 146, o profeta deixa uma mensagem para a igreja. Quando você chegar em casa, ou quando você tiver uma curiosidade, você fala assim: eu sou a igreja que o profeta deixou, então eu preciso saber qual mensagem é essa. São 3 páginas, escrito até em forma de itálico. Ele fala assim, ó: uma noite, enquanto eu estava buscando ao Senhor, o Espírito Santo me falou para apanhar a minha caneta e escrever. Enquanto eu apanhava a caneta para escrever, seu Espírito deu-me uma mensagem para a igreja. Eu creio que eu sou essa igreja. Eu não vou ler toda, mas na página 147, o profeta diz: Deus presenteará Cristo com uma noiva querida, proveniente de um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra. Ela é uma virgem de sua palavra. Ela é uma virgem porque não conhece nenhum credo ou dogma feito pelo homem. Pelos membros da noiva e através deles será cumprido tudo o que Deus prometeu para ser manifestado na virgem. Você é um membro da noiva. Você crê nisso? Deus presenteará Cristo com uma noiva querida, proveniente de um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra. Um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra.
E aqui já finalizando esta mensagem à igreja. 151. O irmão Branham nunca chegou e disse: gente, eu sou o Elias, eu sou o último mensageiro, eu sou o sétimo mensageiro. Não. Mas leia essa mensagem para a igreja, que você vomitará quando você ouvir falar em uma coisa como oitavo mensageiro, se você for realmente um revelado. Ele diz aqui: o mensageiro do último dia aparecerá no tempo designado por Deus. Quem é esse mensageiro do último dia? Que aparecerá no tempo designado por Deus. É o tempo do fim agora. Como todos sabem, pois Israel está em sua pátria. A qualquer hora, agora ele virá de acordo com Malaquias. Quando nós o virmos, ele será dedicado à palavra. Ele estará indicado, mostrado na palavra. Apocalipse 10, 7. Vou repetir para que nós não fiquemos confundidos. O irmão Branham disse: a qualquer hora ele virá de acordo com Malaquias. Ele, o profeta. Ele não está falando do Senhor ainda. A qualquer hora o profeta virá de acordo com Malaquias. Quando nós o virmos, ele será dedicado à palavra. É por isso que nós não ficamos aqui expulsando demônios, fazendo milagres, orando por enfermos e dando lugar a hinos, gospel, a movimentos jovens para atrair as pessoas. Não! O profeta, quando vir, ele será dedicado à palavra. Ele estará indicado. Quando você indica, você mostra. Mostrado na palavra, Apocalipse 10, verso 7. E Deus vindicará seu ministério. Ele pregará a verdade assim como fez Elias. E estará pronto para o confronto do Monte Sião. Muitos o compreenderão mal, porque tem sido instruído nas escrituras de certa maneira, que eles consideram verdade. É que o mundo tem feito hoje. Quem no mundo hoje não é religioso? Todo mundo é religioso. Religioso. Às vezes nem frequentam a igreja e é religioso. Você não pode chegar perto que está, aleluia, glória a Deus, irmão, a paz do Senhor, e deixa eu te falar, Deus fez um mistério na minha vida hoje, e não sei o que, religiosidade. Religiosidade. Farisaísmo. E ele fala aqui, ó, muitos o compreenderão mal, porque têm sido instruídos nas escrituras, de certa maneira que eles consideram verdade. Eles pegam um versículo da Bíblia, tira, pega outro, acrescenta e faz uma manobra, porque senão o vereador não vai ser mais na minha igreja. Eu vou ler essa parte da Bíblia, mas vou tirar isso, porque era tradição. Vou tirar o lava-pés, porque era tradição. Vou tirar essa parte aqui, que a mulher não pode ensinar na igreja, porque isso era coisa de Paulo. Paulo era muito severo. Não precisa disso. Instruídos de maneira errada. Quando ele vier contra isso, o profeta, eles não crerão. Até mesmo alguns verdadeiros ministros compreenderão mal o mensageiro, porque tanta coisa tem sido chamada de verdade de Deus por enganadores. Então, é por isso que existem até mesmo os ismos. Verdadeiros ministros compreenderão mal o mensageiro. Porque tem muita coisa sido chamada de verdade de Deus por enganadores. Mas este profeta virá.
E assim como o precursor da primeira vinda clamou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sem dúvida ele assim também clamará: eis o Cordeiro de Deus vindo em glória. Ele fará isso. Pois assim como João foi o mensageiro da verdade para os eleitos, assim é este, o último mensageiro para a noiva eleita e nascida da palavra. Amém, amém. Nós somos gratos, nós somos satisfeitos por fazermos parte desse povo que aceitou Elias, que aceitou esta palavra. Não importa a nossa condição, nós aceitamos a palavra, então ela vai consertar a nossa condição, ela vai nos colocar aonde devemos estar, para encontrar com Ele, quando Ele voltar para buscar a sua noiva. Uma coisa eu te digo, não foi à toa, não foi por acaso que você recebeu esta revelação, não foi. Às vezes tem um irmão nosso desviado, às vezes ele está uma hora dessa em um bar, às vezes agora ele está lá embriagado da pior situação. Você chega e começa com religiosidade perto dele para você ver. Chega e começa a querer levar ele para a igreja, para expulsar aquele demônio, porque um bêbado não vai para o céu e não sei o quê. Ele vai dizer para você que o dia que ele tiver força, ele sabe para onde ir, ele sabe aonde se prega a palavra, ele sabe aonde tem um povo que aceitou Elias. Então, quando ele receber esta experiência, ele volta. E você, meu amigo, minha amiga irmã, que está ouvindo isso talvez pela primeira vez, Deus sendo longânimo, sendo misericordioso, ainda está no trono de intercessão por nós. E quando nós cremos na palavra, então Ele faz justiça por nós. Ele é nosso advogado. Temos um advogado junto ao Pai. Quando você entra em um caso criminal, em um caso jurídico, você não pode responder. Um advogado tem que responder por você. É o advogado que te representa. Eu te falo nesta noite, batiza em nome de Jesus Cristo, aceite o profeta desta era, seja cheio do Espírito Santo, e você pode entrar nessa causa sem medo, que Ele vai advogar por você. Deus continue te abençoando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Amém, amém. Vamos colocar de pé. Lembrando nosso pastor, né, domingo, loucura para muitos, mas para nós não é loucura. Mensagem do profeta, para o mundo é loucura, mas para nós é salvação, é escapar da grande tribulação. Significa para nós, o mundo fala que é falso, mas para nós é pura verdade. É assim diz o Senhor para a era de Laodiceia. Senhor nosso Deus, estamos gratos, ó Pai, por mais uma vez que o Senhor nos falou, ó Pai. Estamos gratos a Ti, ó Deus, por cada cura recebida nesta noite. Nós não damos ênfase a orar, ó Deus, falar em línguas, mas a Tua palavra curou o enfermo nesta noite, através da pregação da palavra original. A palavra restaurada curou, libertou, solucionou os problemas, porque tudo é tão simples, ó Pai, é somente crer. E aqui está um povo que crê, ó Pai, e que vai voltar para casa abençoado, curado, liberto, guardado debaixo da Tua mão de misericórdia, ó Deus. Que cada um possa, ó Deus, voltar abençoado, ó Pai.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, continue dando saúde para o Eliezer, ó Pai, que ele possa continuar pregando, ó Deus, essa mensagem na íntegra, ó Pai, sem desviar dela, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, com perdão dos nossos pecados, ó Deus, nós entregamos a Ti tudo, ó Pai. Amém, Senhor, e amém. Dê um abraço no seu irmão, dê um abraço na sua irmã, selando este culto. E sexta-feira, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui para mais bênção, a partir das 18h30, programa Fé para Vencer, em seguida o nosso culto. Deus abençoe todos vocês através da internet. Irmão Diogo em Colinas, igreja em Bernardo Saião, nossa amada igreja extensão de Araguaína. E demais irmãos, receba o nosso abraço fraternal. Gosto de contar-lhe quanto me sucede aqui e saber